Se você acha que trabalhar duro vai te deixar rico, sinto dizer, mas você está no caminho errado. Imagina começar um vídeo com essa afirmação? Já quebra as expectativas, porque a verdade é: esforço sem estratégia é só cansaço disfarçado de produtividade. Hoje, você vai descobrir exatamente quanto investir por mês para ter $1 milhão em 10 anos. E não é o que você está pensando. Agora, segura essa pergunta. Quantas vezes você já ouviu falar que para enriquecer basta guardar um pouquinho todo mês? Mas será que é só isso mesmo? Quando o assunto é enriquecer, a conversa que quase ninguém faz é sobre o único ingrediente que transforma poupanças pequenas em patrimônios grandes: o tempo. Você pode até pensar, não tenho dinheiro suficiente. Essa é a objeção mais comum. Mas o erro maior não é quanto você tem agora. É quanto tempo você deixa o seu dinheiro fora do trabalho. Imagine o seguinte: eu mostrei uma planilha para um casal que estava adiando começar a investir por causa dos gastos com os filhos. Eles disseram, $300 por mês é o máximo que conseguimos agora. Se eles tivessem esperado 10 anos para começar, com a mesma taxa, o patrimônio final seria, pela conta daquela planilha, 300 mil. Mas se tivessem começado agora e mantido os aportes, fariam cerca de 1.000 mil. É uma diferença de 700 mil que veio quase toda dos juros compostos, não dos aportes extra. Essa comparação direta saiu da própria transcrição que você me enviou. A planilha materializa o que o tempo faz ao seu favor. Para deixar palpável, eu usei como referência a cotação do real hoje, $1,084, para converter esses números. Assim, $300 hoje equivale a aproximadamente os 55,20. 300 mil vira cerca de 55.200 e 1.000 mil vira cerca de 184 mil. Usei a cotação recente para essas conversões. Por que isso funciona? Porque juros compostos é exponencial, não linear. Cada mês, o seu rendimento passa a render sobre o rendimento anterior. Se você visualiza a conta como uma escada, tempo é a inclinação que determina quantos degraus você sobe sozinho. Na planilha do exemplo, mudando só o tempo, por exemplo, manter 1.000 arredraires por mês por 240 meses versus manter por 360 meses, o resultado final cresce dramaticamente, muitas vezes mais do que simplesmente triplicar os aportes. Isso também está claro na transcrição. O fator exponencial do tempo domina a equação. Se você tem medo de começar tarde, saiba que a história real das grandes fortunas reforça isso. Warren Buffett construiu a maior parte de sua fortuna muito depois dos 65 anos. É a prova viva de que ficar no jogo por mais tempo multiplica resultados de forma surpreendente. Essa estatística sobre Buffett é citada em relatórios e artigos financeiros recentes. Agora, um caso real e verídico que conecta com isso, e que talvez te emocione. Napoleon Hill, o autor de Think and Grow Rich, passou por falências, acusações e perdas materiais nas primeiras décadas de vida. Ele teve empreendimentos que ruíram e chegou a ficar sem bens após a crise de 1929. Mas continuou revisando suas ideias, entrevistando pessoas, escrevendo e reaplicando o aprendizado por anos, até consolidar sua filosofia que viria a influenciar milhões. A lição humana aqui é forte. Tempo plus persistência transformaram a trajetória de alguém que já esteve bem abaixo do que hoje consideramos sucesso. Usei biografias e registros históricos para ancorar essa narrativa. Como aplicar isso, passo a passo, sem enrolação? Automatize o aporte. Transfira automaticamente o valor todo mês no dia do seu pagamento. Isso elimina a desculpa "esqueci" e força o hábito. Use ativos que façam sentido para o seu objetivo, fundos de índice de baixo custo, títulos indexados à inflação quando fizer sentido, ou uma carteira diversificada, e mantenha os custos e impostos sob controle. Não caia na promessa de 3 e 5% ao mês sem risco. Números assim na planilha explodem resultados de forma irreal e normalmente não são críveis. Um número que serve como sinal de atenção.
na simulação da planilha, para atingir 1.000 milha-raios em 10 anos com uma rentabilidade real de cerca de 6,35% acima da inflação, o aporte inicial necessário fica na faixa de 6.014,24 por mês, aproximadamente os 1.106,62 com a cotação que usei. Isso mostra por que o prazo importa. 10 anos exige aportes altos. 20 ou 30 anos tornam o objetivo muito mais alcançável com valores mensais menores. E não é só sobre dinheiro. Segurança financeira reduz estresse e melhora bem-estar. Pesquisas mostram que renda e segurança financeira estão associadas a menores níveis de sofrimento psicológico e maior avaliação positiva da vida. Há debate sobre até que ponto o aumento traz felicidade marginal, mas a redução do dano causado pela pobreza é clara. Ou seja, além de construir patrimônio, você está comprando tranquilidade. Pequeno choque de realidade, quebra de padrão. Parar de esperar o momento certo é uma ação que custa zero e rende tempo. Abrir a planilha, digitar hoje 50 ou 100 ou 300 e simular 10, 20, 30 anos leva 10 minutos. Esses 10 minutos podem te economizar décadas de frustração. Desafio prático. Faça agora. Por 30 dias, automatize um débito mensal mínimo de R$300. Aproce os 55 na sua conta de investimento. Nem precisa ser a planilha perfeita, apenas comece. Registre como você se sente no dia 1, dia 15 e dia 30. Se em 30 dias você sentir que consegue aumentar, ajuste. O objetivo do desafio não é virar rico em um mês. É treinar o músculo da consistência e ver pela planilha como o tempo vai trabalhar para você. Resumo curto antes do corte. Tempo vence desculpas. Enquanto a maioria busca atalhos, a regra prática que realmente funciona é simples. Comece, automatize, deixe o tempo e os juros compostos fazerem o resto. Se quiser, eu transformo esses exemplos em slides e em uma sequência de falas para o seu vídeo, com as pausas, imagens e cortes indicados. Assim a audiência sente o impacto do que acabei de contar. Quer que eu faça isso agora? Quando o assunto é dinheiro, existe um inimigo silencioso que poucos levam a sério: a inflação. Ela não chega de repente, não toca sua campainha, não avisa, mas ano após ano corrói seu poder de compra sem piedade. E a pergunta que mais escuto é: e se a inflação comer todo o meu dinheiro? Esse medo é legítimo. Em 1994, alguém com R$1 milhão tinha uma fortuna considerável. Sabe quanto seria necessário hoje para ter o mesmo poder de compra? Mais de 7,5 milhões. Sim, é isso mesmo. 1 milhão virou praticamente pó com o tempo. Essa informação não é um palpite. São dados históricos, números oficiais do próprio Banco Central Brasileiro, mostrando o efeito devastador da inflação acumulada. E isso acontece em maior ou menor grau em qualquer economia do mundo. Meu dinheiro vai subir junto. Esse tipo de ativo também existe no Brasil, nos famosos Tesouro IPCA+, que pagam uma taxa de juros acima da inflação. Ou seja, não é a inflação que destrói fortunas, é a falta de ação de quem ignora como ela funciona. E isso me lembra um episódio marcante, não de ficção, mas da vida real. Durante períodos de hiperinflação na Argentina, muitas famílias guardavam dinheiro vivo, acreditando estar seguras. Elas viam os números no papel, mas não percebiam que o valor real sumia mês após mês. Algumas perderam tudo. Enquanto isso, aqueles que colocaram parte do patrimônio em ativos reais, imóveis, títulos indexados à inflação, investimentos fora da moeda local, conseguiram preservar riqueza e, em alguns casos, até crescer durante o caos. O contraste foi brutal. Mesmos anos, mesma cidade, mas destinos financeiros completamente diferentes. Esse exemplo serve para gerar um misto de indignação e alerta, porque prova que a falta de conhecimento cobra um preço altíssimo. E sabe o que mais dói? Estudos sobre finanças comportamentais mostram que o ser humano tem uma dificuldade enorme de pensar no longo prazo. Nosso cérebro evoluiu para resolver problemas imediatos: fome, abrigo, segurança.
Então, quando falamos de inflação, algo que age devagar, sem dor física, mas de forma certeira, nossa mente tende a ignorar o perigo. É por isso que tantas pessoas acham que guardar dinheiro no banco é suficiente. Parece seguro, até não ser. Eu mesmo já vi casos assim de perto. Napoleon Hill, por exemplo, narra em entrevistas que perdeu oportunidades financeiras justamente por não considerar, em seus primeiros anos, a desvalorização do dinheiro ao longo do tempo. Ele estava mais preocupado em ganhar do que em proteger, e quando a crise chegou, percebeu que parte de seus ganhos havia evaporado em termos reais. Isso gerou nele uma frustração profunda, porque ninguém gosta de sentir que trabalhou por anos para ver o fruto do esforço esvaziado por algo que poderia ter sido previsto. Agora, trazendo para a sua realidade, imagine que você trabalhe 20, 30 anos, junte o tão sonhado $1 milhão e descubra que ele compra metade do que comprava quando você começou. Não é desanimador? É por isso que, além de investir, é essencial investir com inteligência. Não basta perguntar quanto rende, mas sim quanto rende acima da inflação. Esse é o número que realmente importa. E para quem pensa, mas e se eu errar o investimento? Aqui vai uma provocação. Errar faz parte. O maior erro é não fazer nada. Porque enquanto você hesita, a inflação segue avançando, centavo por centavo, mês após mês. Um simples cálculo na planilha, que inclusive estava na transcrição que analisamos, mostra isso de forma clara. Com 6% de inflação ao ano, o dinheiro perde metade do poder de compra em cerca de 12 anos. Parece muito tempo? Pois 12 anos passam num piscar de olhos quando você está ocupado apenas guardando e não investindo. Então, sim, a inflação é perigosa, mas ela só vence quem não a entende. Quem aprende a lidar com ela, transforma o inimigo em aliado, porque descobre investimentos que não só acompanham, como superam esse fantasma econômico. E esse é o ponto. Não é a inflação que decide seu destino financeiro. É o quanto você age para se proteger dela. O cálculo para descobrir quanto investir por mês para atingir $1 milhão em 10 anos costuma gerar surpresa, porque quase ninguém para pensar nos números reais. A maioria acredita que basta guardar um pouquinho todo mês e, de repente, a mágica acontece. Só que não é assim que funciona. Pegando como base os dados do Tesouro IPCA Plus e outras simulações financeiras, para chegar a $1 milhão em 10 anos, com uma rentabilidade real de cerca de 7% ao ano, isto é, já descontando a inflação, você precisaria investir algo próximo de $1.100 por mês. É um valor alto? Sim, mas é exatamente isso que a matemática mostra quando não há tempo sobrando para os juros compostos trabalharem por você. Agora, se em vez de 10 anos você dobrar o prazo para 20 anos, o valor mensal cai para cerca de $300. E se o horizonte for de 30 anos, cai ainda mais, para pouco mais de $100 por mês. Isso não é chute. São cálculos diretos baseados nas mesmas fórmulas de juros compostos que qualquer pessoa pode simular em uma planilha. A diferença é que, quando o prazo aumenta, o efeito exponencial dos juros assume o controle. E é isso que a maioria ignora. E aqui entra uma história real de Napoleon Hill que sempre me chama a atenção. Em certo momento de sua vida, ele confiou grande parte dos recursos e esforços a um parceiro de negócios que acabou o traindo, deixando-o praticamente sem nada. Foi um golpe duro, mas o ponto mais marcante não foi a perda financeira em si, e sim a percepção de quanto tempo havia sido desperdiçado sem um plano sólido de proteção e crescimento. Essa lição o acompanhou para sempre e se refletiu nas páginas de Think and Grow Rich. O tempo perdido não volta, e cada ano sem investir é um ano em que os juros compostos poderiam estar construindo algo para você. Essa história desperta indignação, porque é fácil imaginar a frustração de ver anos de esforço evaporarem, mas também traz alívio. Quem aprende a lição cedo não precisa repeti-la no futuro. Voltando aos números, é por isso que ver os cálculos numa tela, mês a mês,
muda completamente a forma como as pessoas encaram o dinheiro. Quando alguém percebe que, para atingir o mesmo objetivo em menos tempo, os aportes precisam ser multiplicados, o jogo muda. E não é apenas sobre enriquecer, é sobre fazer as escolhas certas. Quer viver tranquilo aos 50? Então talvez precise começar aos 20. Quer ter liberdade financeira antes dos 40? Então terá de investir mais agressivamente e aceitar menos margem para erros. Pesquisas em finanças comportamentais mostram que quando as pessoas têm metas financeiras claras e visualizam os resultados concretos, elas economizam e investem mais de forma consistente. A clareza reduz a ansiedade e aumenta a disciplina. É como se o cérebro, ao ver a projeção, dissesse: "Ok, agora faz sentido sacrificar hoje para colher amanhã." E aqui vai um exercício prático. Abra uma planilha simples e simule 3 cenários: 10, 20 e 30 anos. Coloque a mesma taxa de retorno em todos eles, algo realista, como 7% ao ano acima da inflação. Observe como o valor mensal necessário despenca à medida que você dá mais tempo ao dinheiro. Essa experiência, por si só, já faz muita gente abandonar a ideia de esperar a hora certa e começar imediatamente, nem que seja com um valor pequeno. Porque a verdade é esta: ou você controla o tempo a seu favor, ou o tempo se torna o maior custo da sua vida financeira. E esse é um preço que ninguém deveria pagar. Existe um ponto em que as pessoas começam a perceber que dinheiro, sozinho, não resolve nada se a mentalidade não acompanha. Você já deve ter visto alguém ganhar muito e perder tudo em pouco tempo, não é? O problema raramente está no quanto a pessoa ganha, mas sim no que ela faz com o que ganha. O que separa quem enriquece de quem fracassa não é a sorte nem a inteligência fora do comum, é a forma de pensar e as decisões consistentes ao longo dos anos. E aqui está a parte mais dolorosa. A maioria das pessoas desiste cedo demais. Elas começam um investimento, veem que o resultado nos primeiros meses é pequeno e concluem que não vale a pena. Querem retorno rápido, quase instantâneo, como se enriquecer fosse um sprint de 100 metros. Só que a construção de patrimônio é uma maratona, e não existe atalho. Estudos da Universidade de Harvard mostram que pessoas com metas financeiras claras e revisadas regularmente têm até 10 vezes mais chances de alcançar a independência financeira do que aquelas que apenas esperam que dê certo. Isso porque objetivos definidos mudam comportamentos. Quem sabe aonde quer chegar toma decisões diferentes no dia a dia. Não é apenas teoria, é estatística real. E existem exemplos impressionantes dos dois lados. Mike Tyson, por exemplo, ganhou mais de 300 milhões de dólares na carreira e perdeu tudo. Por quê? Porque nunca desenvolveu a mentalidade financeira necessária para preservar e multiplicar o que tinha. Gastos descontrolados, más influências e zero planejamento fizeram com que ele acabasse falido. É um caso extremo, mas serve como alerta para qualquer pessoa que acredita que ganhar mais é a solução para todos os problemas. Agora compare isso com Shaquille O'Neal. Ele também ganhou centenas de milhões, mas entendeu cedo que precisava transformar aquela renda em liberdade duradoura. Estudou, buscou conselhos, investiu em imóveis, negócios e diversificou sua fortuna. Hoje, não só manteve o que ganhou, como multiplicou ao longo dos anos. O dinheiro foi consequência de uma mentalidade orientada para o longo prazo. E não pense que isso vale só para atletas milionários. Quantas pessoas você conhece que ganham bem, mas estão sempre endividadas? E quantas outras, com rendas menores, conseguiram juntar, investir e conquistar uma vida confortável? O que separa esses dois grupos não é o salário, é o conjunto de hábitos, disciplina e clareza de propósito. Napoleon Hill, em suas pesquisas com alguns dos homens mais ricos do mundo na época, notou um padrão. Todos tinham metas muito bem definidas e cultivavam uma persistência quase teimosa. Ele próprio, em momentos de dificuldade extrema, quando não tinha recursos nem para pagar as contas,
Usava a visualização diária de seus objetivos para manter a mente focada. Esse hábito simples não apenas manteve sua motivação viva, como o ajudou a transformar ideias em livros que impactaram milhões. A emoção aqui é de inspiração, porque mostra que disciplina mental pode mudar destinos inteiros. A grande pergunta é: você está se comportando como quem quer enriquecer ou como quem espera um golpe de sorte? Porque se a mentalidade não mudar, mesmo um aumento de renda só vai ampliar os erros. Agora, se você começar a pensar e agir como investidor, mesmo com pouco dinheiro, o crescimento vira questão de tempo. E talvez esse seja o maior ponto de todos. Riqueza não é um evento, é um processo. E o processo começa na cabeça muito antes de aparecer na conta bancária. O tempo é o seu maior aliado, mas só funciona se você agir agora. Cada dia parado é um dia em que os juros compostos poderiam estar trabalhando para você, e eles não esperam por ninguém. Se este vídeo fez sentido para você, segue a página e continua acompanhando, porque o próximo vídeo já está aí na tela, e nele você vai dar mais um passo para se tornar 1% melhor do que é agora. Obrigado por estar aqui comigo e te espero no próximo.